A gente vai estar falando aqui sobre o despertar. E olha quem eu trouxe, esse querido meu, né, amigo de datas aí, né, Daniel Kaltenbach. Então, para quem não me conhece, eu sou Cíntia, eu sou CEO da ATA, eu sou consteladora, eu sou terapeuta holística e esse meu querido aqui vai se apresentar. Isso, eu sou o Daniel Kaltenbach, né, também, né, participo da ATA. Aliás, gratidão pelo convite, por estarmos aqui mais uma vez juntos, com o trabalho que essa Associação de Terapeutas Holísticos tem feito, principalmente em vários lugares, principalmente aqui nos Estados Unidos, enfim, crescendo bastante, juntando muita gente boa, de qualidade. Isso que é importante, né, que a gente comece a trazer essa luz que nós estamos comentando, né, trazer essa luz com cada vez maior número de pessoas para espalhar, para a gente trabalhar o nosso interno, trabalhar as nossas curas, trabalhar nossas energias, trabalhar nossa essência. E nada melhor do que o trabalho que a ATA faz hoje, juntando esses profissionais todos, né? Então, né, já fica minha gratidão por estar aqui mais uma vez e parabenizando você, né, Cíntia, pelo trabalho excelente que vocês têm feito. Imagina, obrigada. E se não fosse gente como você, tarimbadíssima, capaz, com um monte de conteúdo para partilhar, a ata nem existiria, né? Então, vamos É lá. isso, né? A gente então falar desse despertar. Esse despertar que, nossa, nós estamos numa velocidade de despertar, né, Cintia? A gente tem comentado isso, conversado sobre isso. A velocidade com que tudo está acontecendo é uma coisa que nunca existiu. Você falou de 99 para cá, a gente ter deixado, né, aquela energia da individualidade, começar uma energia mais de compartilhamento, que é o que a gente vê pelas empresas já. Começa aqui pelo YouTube. O que é o YouTube? O que é o Facebook? O que é o Uber? O que é o Airbnb? É tudo consequência dessa energia onde nós estamos inconscientemente começando a aprender a trabalhar em grupo, né? Ou seja, a entender em grupo, parar aquela questão de hierarquia, né? Onde um manda no outro, o outro obedece e vai indo, né? Acabar aquela cascata e começar a gente a trabalhar numa linha horizontal, onde um auxilia o outro, onde um ajuda o outro, onde um participa da vida do outro e fornece para o outro aquilo que ele precisa e recebe aquilo que precisa também. Isso é uma coisa nova, é uma coisa no mundo absolutamente nova. É fantástico isso. Fantástico, fantástico. Eu falei e reitero em todo vídeo que eu faço, em toda live, foi um ano mega especial e quem teve a oportunidade de experimentar a essência do que estava sendo solicitado, né? Primeiro foi aquele susto, depois foi deixa eu ficar aqui comigo, deixa eu ver o que tem aqui dentro, né? E essa movimentação foi uma coisa extraordinária. A maior parte das pessoas que eu conheço viveram isso de uma forma linda. Ninguém houve sim um ajuste, porque todos nós temos que nos ajustar àquilo que é novo. Né? Outro dia alguém me perguntou, mas a mudança vai ser boa ou ruim? Mudança não é boa ou ruim, a mudança vem para mudar. Né? Ela é mudança, né? Se vai ser bom ou ruim, cabe a cada um dizer. Bom, né? E é um conceito individual, não é um conceito da verdade absoluta, é um conceito subjetivo, né? Se é bom Depende ou como ruim. eu lido com isso, uma pessoa muito enraizada, dogmática, que não quer saber, não aceita, tudo, vai ter, obviamente, mais resistência, né? E mais dificuldade. Mudança é mudança. A gente não rotula se é boa ou ruim. Ela é boa se você fluir com aquilo que está sendo solicitado. Né? Daí é que tem o despertar. Sim, exatamente. E é curioso assim, né, que o universo, se a gente para pensar aqui na nossa dimensão, né, nessa matrix, né, nesse planeta, né, enfim, o que é isso aqui? Como já diziam, né, os antigos orientais, enfim, já nos conhecimentos hindus, budistas, de que tudo isso aqui é uma grande ilusão, né, aquela fumaça. Por que a fumaça que seria ilusão? Aquela ideia, por que é ilusão? É ilusão porque aqui as coisas têm começo, meio e fim, ou seja, nada é perene. Tudo está em transformação constante. Versus a verdade absoluta, que seria nessa outra dimensão, onde o que é hoje sempre foi, sempre será. Sim. Então a gente vive numa dimensão de mudança, mudança, mudança. E a gente não aprende, porque as coisas estão passando na nossa vida, mas a gente quer se apegar. Não, essa aqui eu gostei, então eu vou me apegar e eu não quero largar. Só que as coisas vão passando e elas vão embora, elas vão apodrecer, elas vão estragar, você vai perder, vão ficar velhas, vão morrer. Não tem como.
mas a gente quer se apegar. E aí a gente vai sofrendo, porque a vida inteira você tendo que abrir mão, abrir mão, abrir mão. Mas é assim, só que a gente não olha muitas vezes, né, que a vida inteira também recebendo coisa nova, recebendo coisa nova, recebendo coisa nova, porque é um fluxo. Então depende de onde você olha. Se você olhar para o lado que as coisas estão indo, você fica mal, né? Você fica triste, em depressão. Se olhar para as coisas que estão chegando, tanta coisa linda o tempo todo chegando, novas oportunidades, novas energias, a gente fica bem, fica alegre. E é isso que a gente tem que entender. Né? A gente tem que trabalhar dentro de nós. Essas coisas de conceito de felicidade, estar bem, tudo, não deixa também de ser um paradigma, né? A gente tem que... ela é baseada naquilo que a gente conheceu e viveu, óbvio. Eu não posso ser feliz e estar bem baseado naquilo que eu ainda não sei, né? Isso não é uma crítica, mas é uma avaliação de que um fato, né? Ele está necessariamente vinculado a algumas coisas que eu já sei. Então, quando vem uma mudança, um despertar, eu preciso ter um pouco da minha mente, do meu coração aberto para receber o novo. Eu preciso ter aquilo que deveria ser natural. Você colocou bem, né? A gente tem uma vida tão temporária e é impressionante como o ser humano, por alguma razão, ele agarrou isso como se fosse uma coisa permanente e ele não larga. Então as histórias passam a ser permanentes, os valores, os dogmas, né? O posicionamento. Gente, o dia ele começa e termina. Um dia ele começa e termina. E existe toda uma movimentação do tempo e do universo. Então seria tão mais fácil a gente fluir com essa energia, né, para alcançar. Aceitar, falar, olha, é isso, e vamos curtir, vamos aproveitar a viagem, né? Vamos, né? Mas sabe o que acontece? É curioso, né? Nós falando de despertar hoje, né? E despertar não dá para a gente falar de despertar sem falar de transição planetária, sem falar do momento que nós estamos vivendo. E o universo é sábio. A gente está falando de transformações, então a gente está aprendendo a se transformar. A gente está aprendendo a aceitar a transformação na nossa vida, nas coisas que acontecem, etc. E o que o universo faz nesse momento de transição? Ele fala, olha, eu vou dar mais uma pitadinha de um sal aí, né? Um temperinho. Eu vou fazer tudo correr mais. Eu vou fazer tudo ficar mais rápido, ficar mais caótico. Então, quando a gente vê, né, dos anos para cá, a gente vê a tecnologia entrando, nossas vidas entrando, o WhatsApp entrando, a internet entrando, redes sociais entrando na nossa vida, coisas online, 24 horas por dia. Aquilo que há umas décadas, durante o dia, nós fazemos um dia com uma certa tranquilidade, você tinha mudanças, mas você tinha algumas mudanças. Hoje você encara dezenas de mudanças no mesmo dia, como se o universo falasse, nesse momento de transição, eu vou treinar vocês para serem mestres, né? Vocês vão ter mudança a cada minuto. E é isso que acontece. Então a gente está nesse ritmo acelerado, todo mundo correndo, caótico, e não dá tempo nem de chorar. A pessoa quer chorar por uma coisa e já aconteceu outra. Já virou, já transformou, ela já esqueceu até do que estava chorando. Então, assim, temos que parar de chorar e olhar as coisas boas que vêm, confiar no universo, que essas energias são oportunidades. Mas é engraçado, outro dia já faz tempo, eu fiz uma entrevista com o Juliano Posati, e ele dá uma dica muito interessante. Ele fala assim, os cartórios, eu estou falando de coisa óbvia e simples, né? Os cartórios já deveriam estar trabalhando online há muito tempo, né? Já deveriam ter coisas online há muito tempo. O que significa isso? Que precisou exatamente esse gap enorme para que a gente aceitasse algo que já deveria estar inserido no nosso dia a dia, né? Encurta tempo, facilita tudo, faz online, atende, faz curso, faz isso, faz aquilo, Havia o tempo todo uma resistência, todo mundo ficava no celular grudadinho, né, o dia todo, mas não acompanhava a necessidade de despertar para um novo posicionamento, de despertar para uma nova consciência. E a consciência ela só vem quando a gente começa a se ajustar direitinho a um novo formato. Não tem jeito. Ninguém pode ter um despertar de uma nova consciência se não tiver colocado a si próprio dentro de uma nova realidade. É ou não é? Sem dúvida. Eu acho que é exatamente isso. Porque o que acontece? As mudanças estão muito rápidas. Tão rápidas que muitas vezes a gente não percebe que está acontecendo. E esse é um exemplo. A tecnologia veio numa velocidade tal
que a gente, de fato, nós já tínhamos, no começo desse ano, condições de muitas, mas muitas atividades e muitas coisas serem feitas online, muitas. Só que a gente não fazia pelo apego às tradições da década de 80, né, de 70, e assim vai. Então, quer dizer, realmente o universo às vezes fala pra gente, peraí, gente, vocês não estão enxergando. E dá aquela chacoalhada, dá aquela mexida e falar, agora vocês perceberam que a mudança já aconteceu, vocês só não soltaram ainda. Solta! Solta porque a coisa é rápida agora. E não só como essa que aconteceu, outras vão vir, outras situações que vão nos fazer perceber. Gente, as coisas já mudaram. Tem que abrir o olho. Isso em muitas áreas diferentes. Muitas. Você falou, Juliano, naquela outra área, por exemplo, a ufologia. Nossa! Mudou. Só que as pessoas não perceberam. Não é possível que tenha percebido, porque é só a gente olhar as notícias, a NASA se posiciona de uma maneira completamente diferente. Completamente diferente. Hoje ela coloca em xeque as crenças que ela mesma implantou, né, de que não havia uma vida, nenhuma vida em outro planeta, uma coisa egóica e imensa, né, um ego enorme. Só nós vivemos nesse imenso universo, uma coisa estúpida, né? Estúpido, como é que pode? E aí você pega, por exemplo, esse ano mesmo, vamos falar 2020, um ano que as pessoas falam assim, esse ano não aconteceu nada, nem começou. Esse ano aconteceu muita coisa, mas muita coisa, só que está acontecendo para dentro, está acontecendo do outro lado. Quando a gente fala de ufologia, pensa só nesse ano aqui, nós tivemos dezenas de descobrimentos astronômicos de outros planetas e sistemas solares com zonas habitáveis. O que eram as zonas habitáveis? Há poucos anos atrás, a ciência falava, né, aqueles cientistas céticos, né, que graças a Deus está mudando e nossa ciência está cada vez mais aberta, né, para a realidade. Mas, enfim, aqueles cientistas céticos falavam, não existe vida em outro planeta, porque os planetas vai ser muito quente, muito frio, muito gasoso, tem que ter a condição exata, que eu já não concordava, porque eu acho que formas de vida são das mais diversas. Mas ainda que a gente queira achar uma vida igual à nossa, né, tal, esse ano, nos últimos 3, 4 anos, acharam dezenas de planetas só aqui perto, só na redondeza, com as exatas condições, né, de temperatura, atmosfera, que são só habitáveis, condições habitáveis. Então, já cai, né, toda aquela argumentação já não existe mais na ciência. A ciência falava, não tem água, tem que ter água, se não tiver água, não tem vida. Bom, outra coisa, né? Faz sentido, né? Primeiro porque tem muita vida que não depende, né? Ou seja, que está por aí que não depende de água e foram sendo descobertas. E segundo, começaram a descobrir também agora vários locais com água. Já tinham descobrido água na Lua de Júpiter. Né? Ou seja, agora, ontem, essa semana, acharam água, né? Confirmaram água na nossa Lua. Ou seja, na nossa Lua tem água. Né? Descobriram essa semana, ou seja, confirmaram, oficializaram. E assim, e descobriram água em Marte, em Vênus, enfim, aí vai, né? A gente fala de quinta dimensão. Gente, há quanto tempo está se falando de quinta dimensão? O Einstein já falava que o tempo é relativo e que tudo é relativo há trocentos milhões de anos. Não é trocentos milhões, mas é por aí. Né? Ele fala de dimensão, nós vivemos na terceira dimensão. O que eu consigo ver não significa que é a realidade definitiva de tudo. E, pelo amor de Deus, isso tem que estar inserido. Por que é que nós estamos hoje dentro de uma tela de computador? Olha que fascinante. Eu consigo falar com você, você não está aqui presente. Quem está lá fala comigo, me dá o boa noite, eu respondo, a pessoa não está em contato comigo. Isso altera totalmente a percepção de dimensões que a gente tem. É uma outra dimensão. É uma outra dimensão. Isso porque daqui a pouco nós estamos com, né, o 4, né, ou seja, com a realidade virtual, que já está nos jogos e tal. Nós vamos estar falando aqui também no YouTube, né, aqui nas redes, com um capacete onde, inclusive, em termos de sensação de estar no local absoluta. Então, tem isso. A gente falou, nós falamos da descoberta da água essa semana na Lua. Nesse mês foi comprovada, claro que já existe, é óbvio, mas foi comprovada cientificamente a vida extraterrestre em Vênus. As pessoas não perceberam. Há um mês atrás, nem isso.
o que descobriram? Descobriram, né, os cientistas descobriram fosfina na atmosfera de Vênus. Fosfina, que é uma substância na atmosfera que é produzida por bactérias. Ela não existe na natureza assim, ela é resultado da respiração de bactérias. E está cheio em Vênus. Ou seja, o que é bactéria em Vênus? É vida extraterrestre bacteriana em Vênus. Então, assim, isso tudo está aqui na nossa cara. Só que as pessoas precisam de um tempo para processar as informações. E às vezes precisa de outro chacoalhão do universo, né, para falar, você já processou que vocês não estão sozinhos? Ou precisa mais, né? Ele precisa mais. A vida física aqui na Terra, nós estamos mudando estruturas, e como eu tenho toda essa formação em astrologia, eu falo claramente, né, Saturno, ele começou a se movimentar, rompendo estruturas desde 2008. É só olhar um pouquinho para a nossa história, o que é que tem acontecido desde 2008. Então, a gente está tendo bênçãos, a gente está tendo ajuda do universo, que é algo muito maior e mais poderoso do que a nossa mente pequenininha, e a gente já está sendo colocado ali. Rompam valores, rompam crenças, rompam organizações. Aquilo que você acredita não é exatamente tudo aquilo que você acredita. Eu só consigo, voltando, eu só consigo despertar e saber do novo se eu me abro para ele, porque senão eu estou sempre vendo o novo com uma roupagem velha. Eu nunca consigo fazer a transformação. Nunca. É impossível. Exato, exato. E essa é a dificuldade. Você imagina que, nas gerações passadas, nós tivemos muitas pessoas que durante uma geração tinham certas mudanças e tinham aquele conflito de gerações. Lembra? Conflitos de gerações. Então, era difícil, porque aparecia um videocassete, né? Você tinha que apertar o power. E, enfim, a geração antiga não conseguia fazer porque não dava. Mas por quê? Porque estava baseado em conhecimentos outros, em outras, né, outras bases. Então, assim, só que isso acontecia a cada 20, 30 anos. Hoje, o conflito de gerações é de um ano para o outro. Por quê? Porque você tem que mudar as bases. Eu mesmo, eu mexo, né, com a internet o tempo todo, né, com canal e tudo mais. Eu tenho uma dificuldade enorme, muitas vezes, de, sabe, entender certos detalhes, de mexer e tal. E eu falo, por que essa dificuldade? Ela é puramente bases que eu montei de quem nasceu no século passado e que, enfim, está lutando com isso. E não porque é difícil, é porque a gente cria bases tais no nosso ser, na nossa cabeça, no nosso inconsciente, que a gente mal percebe como é difícil deixar para trás, mudar, transformar, deixar para trás, mudar, transformar. Então é constante isso. Daniel, a gente pode dar dicas. Primeiro, pelo menos para mim, né? Você pode dar a tua opinião. Para mim, autoconhecimento é a primeira ferramenta que me propicia me tornar mais flexível. Não tem outra ferramenta. Eu não consigo encontrar nada fora, né, que me deixe clique. Hoje eu penso diferente. Eu tenho que iniciar no autoconhecimento. A partir daí, existem inúmeras, né, condições, inúmeras. Diversas terapias, excelentes terapeutas. Ninguém está sugerindo aqui que a pessoa vai e viva fazendo uma terapia para forever, mesmo porque isso também é de século passado, né? Hoje as terapias são dinâmicas, rápidas. É você entrar em contato com a sua realidade, ver rapidamente o que é que está bloqueando, o que está, olhar o mundo. A percepção, ela é extremamente importante, é você observar o que está acontecendo à sua volta, né? Porque daí você consegue flexibilidade, eu não tenho outra palavra. Autoconhecimento e flexibilidade. Qual é a tua opinião? Não, é isso mesmo, eu concordo plenamente. Porque o autoconhecimento é aquilo que vai de onde você vai entender os seus obstáculos, onde você vai entender suas limitações, suas crenças. Porque a crença é aquela história. A crença te permite abrir caminhos novos. Só que a crença te fecha um monte de portas. Depois que você entendeu esses caminhos novos, você explorou o que a crença tinha para te mostrar, se você não muda de crença, se você não passa para um novo patamar, você não conhece coisas novas. E aí a coisa, né, ou seja, você fica parado.
Espiritualmente, o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Nós estamos sendo levados para viver em uma encarnação o que se levava 50 encarnações. Nós estamos vivendo 50 em uma. E é por isso que você está dizendo, e com razão. Por que hoje mudou a própria psicologia, a psiquiatria, as terapias holísticas, todos os tratamentos, coach, que antes se passava uma vida fazendo tratamento. Hoje tem que ser rápido, 5 sessões, no máximo, 6 sessões, para entender o que é. Porque o espírito, ele sabe que não tem tempo. Todo mundo sabe que não tem tempo. Assim, aquela coisa, eu não posso ficar derrapando. Eu estou em depressão hoje, eu não quero entrar para resolver minha depressão ao longo dos anos. A gente tem que resolver agora, essa semana, a outra, quer dizer, tem que mudar. Como é que começa? Começa transformando a cabeça, autoconhecimento, entendendo o que está acontecendo com você. Por que você está lutando contra a vida, não querendo viver a vida, entender a vida, curtir a vida, aproveitar o momento, o que está te segurando, e entender tudo isso, começar já a transformar, ir para a rua, começar a mudar a atitude e mudar. Porque a pessoa tem que passar outras 50 encarnações dessa ainda, não dá para ficar parado. É mais ou menos isso, essa loucura que está acontecendo, mas isso é transição planetária. E isso principalmente, gente, só a gente olhar mesmo com atenção como é que a gente consegue se adequar hoje, neste momento. Você comentou de coisas tecnológicas, né? Meu neto entra aqui, olha o que precisa fazer, O que é isso? Ele nasceu com algo que eu não tenho desde o meu nascimento, certo? Quem é que de nós não observa essa transformação e quem é que de nós não percebe que o tempo está completamente alterado? É impossível. Eu pequena moça, vamos dizer assim, já faz um tempão que eu era mocinha, eu às 3 horas da tarde e dizia, droga, a hora não passa. Olha, não, pelo menos há uns 20 anos isso não acontece. Não acontece. E depois alguma coisa aconteceu, algum dispositivo foi ligado, alterado ou transformado, porque neste ano, mesmo fazendo tudo online, mesmo não tendo que sair, pegar trânsito, tudo, ninguém tem tempo para nada. Para nada. Gente, eu fico impressionada com isso. É isso mesmo, ou seja, apesar de tudo, a gente não tem tempo, não tem o tempo no trânsito, está sem tempo. Mas você falou 2 coisas importantes, né? Essa questão do tempo, porque, bom, primeiro, quem nasce hoje, é claro, o que você falou, é só olhar como as crianças nascem com uma outra consciência sobre a tecnologia e sobre tudo. Isso nos faz entender o quê? Que essas crianças já tiveram contato com essa tecnologia. Não é novidade para elas. Elas estão encarnando, mas não é novidade. Elas tiveram contato em planos espirituais com essa tecnologia e vieram para cá ainda com, né, ou seja, com um conhecimento, uma certa lembrança. Eles estão relembrando coisas que eles já tiveram. Então, nessa transição, há um preparo, há uma coisa acontecendo. Nós estamos trabalhando o tempo, né? Ou seja, o tempo realmente. Eu também lembro a mesma coisa que você. Às vezes tinha uma tarde que você não tinha o que fazer, era 3 da tarde para chegar às 6 da tarde, mas parecia uma semana. Era uma coisa assim que não acabava nunca. E realmente eu não vejo meus filhos. Eu vejo meus filhos correndo contra o tempo, mas já acabou. E não é porque estão gostando, que a gente fala assim, quando você gosta de uma coisa, passa rápido. Não gostando e voa. É a loucura. Então, assim, tudo mudou. E um dos aspectos que mudou isso é o efeito Schumann, né? A questão do efeito Schumann. Então, eu vou comentar aqui só para aqueles que não estão... Sim. Só para comentar um pouquinho do como é que é isso, né? O efeito Schumann é mais ou menos o seguinte. O Otto Schumann foi um cientista alemão que, na verdade, ele percebeu o seguinte. A gente acha que aqui no planeta Terra, que a gente vive na superfície. A gente acha que vive na superfície. Mentira, nós vivemos dentro do planeta. Por quê? Porque aqui o que nós chamamos de superfície não acabou o planeta. Nós não estamos aqui no espaço. Existe todas umas camadas ainda de matéria por volta, que é toda a atmosfera para ir ao espaço. Então nós estamos em várias camadas da Terra e nós estamos entre uma e outra. Nós estamos numa concavidade da Terra. Né? Nós estamos no meio da Terra e não na superfície. Bom, e nesse local que nós estamos, que é uma concavidade da Terra, existem ondas eletromagnéticas que, de uma frequência muito baixa,
que elas estão, né, vibrando de acordo com os campos eletromagnéticos de Gaia, né, da Gaia, da nossa Terra, ou seja, desse organismo vivo que é a Terra. Esse eletromagnetismo, ele reflete, então, nessa concavidade. Essas ondas todas são eletromagnéticas, que vêm daqui até a ionosfera, é um raio de 100 quilômetros onde nós estamos. E Otto Schumann viu que essas ondas, essa frequência de ondas eletromagnéticas, tinha uma frequência de 7,83 Hz, que é baixa. E percebeu-se também que o nosso cérebro, o cérebro da maioria dos mamíferos, são sintonizados nesta mesma frequência de Gaia. Ou seja, o nosso cérebro, é aquela história, a gente acha que a gente é dono da Terra, né? Mas não, é a Terra que é dona de nós. Nós somos o pedacinho, não a Terra não é a Terra que é nosso acessório, né? Nós que somos acessório da Terra. Então, nosso cérebro vibra em frequência nessa frequência de 783 também. E quando a gente medita, principalmente nas meditações, que a gente baixa a frequência e a gente atinge bem esse 783, a gente consegue então ter efeitos de paranormalidade, efeitos de sensações de contatos com outras dimensões, uma série de coisas. Por quê? Porque nós estamos em sintonia com o ambiente de Gaia. Esse é um ponto. Agora, essa descoberta toda, que inclusive começou com Tesla já tinha feito isso, Otto depois continuou, ela começou a mudar. A frequência de Schumann, que era uma coisa, né, que era uma coisa estática, era uma coisa que não mudava, começou a mudar. Ela começou a mudar para 16, de 7 para 16, para 18, para 21. Hoje atinge picos de 170. Agora imagina isso no nosso cérebro, essa frequência toda aumentando. Isso dá para a gente várias coisas. A sensação de estresse, de caos, de ansiedade. E, na questão do tempo, a questão de relatividade do tempo e da sensação do tempo passa mais rápido. Então, dizem que hoje, proporcionalmente, o que será um dia 24 horas, a gente sente em 16 horas. E é o que eu sinto mesmo, não dá tempo de nada, né? Quer dizer, então é isso que nós estamos passando, mas é um efeito consequência da nossa psicosfera terrestre, consequência da transição planetária, consequência das ondas de telecomunicações que nós estamos lançando pelo espaço aí nas últimas décadas, enfim, consequência dos efeitos daquilo que nós estamos causando e da transição. E estamos sofrendo tudo isso na pele, inclusive a questão do tempo. E tudo está relacionado, e é fascinante, inclusive, porque você estava falando, né, do efeito Schumann, e ele está conectado, pelo menos para mim, na minha visão, muito conectado com a astrologia cartográfica. A astrologia cartográfica, ela vê astrologicamente os eventos que acontecem no planeta Terra, né? Concretamente. Nós já tivemos centenas de tremores de terra, que é a Kundalini de Gaia se movimentando. E só na região da Antártica esse ano, só na região, teve mais de 50 mil. Quando existe um tremor de terra, existe uma movimentação, mesmo que não exista um terremoto, né? Existe uma movimentação. Então, todo o organismo, e nós fazemos parte desse organismo, existe uma movimentação inteira, né? Não é só da Terra, como você falou, que todo mundo acha que são aqueles homenzinhos, tudo aqui, né? Tudo na parte, né? Nós fazemos parte do organismo, né? Nós temos a conexão com o universo, ela está aí, só não vê quem não quer. A gente tem que olhar para cima e falar, nós somos todos parte de uma mesma movimentação. E é isso que é fascinante, né? A gente achar que egoicamente eu estou aqui bonitinha e que meu mundo é azul e que eu tenho controle e sou rainha de um universo de bilhões e trilhões de galáxias, é uma coisa estúpida. Isso é ter um ego enorme, é ou não é? Essa é uma arrogância. É a arrogância do ser humano de olhar para o universo com trilhões e trilhões de galáxias, com quintilhões de planetas. Não é sistema solar, é galáxia. Galáxias. E fala assim, não, eu sou a única pedrinha, a única coisa nesse universo. Gente, é de uma arrogância sem tamanho, sem tamanho. Ainda mais
quando a gente se depara com a nossa, ou seja, a gente parar para pensar realmente quem somos nós, que pé que nós estamos, olha a civilização que a gente vive, olha como que a gente ainda é ligado ao ego, a gente é ligado às nossas paixões mais baixas, a gente ainda, né, ou seja, vive com ódio, com raiva, com inveja, com todas aquelas sensações das piores. Então, quer dizer, esse é o ser humano supremo do cosmos, não faz sentido nenhum. E hoje, enfim, hoje nós temos, né, ou seja, a ciência, como a gente está comentando, já se abrindo amplamente para aceitação oficial, né, da vida extraterrestre, que é um fato inequívoco para todo mundo. A própria, não tem como. Você vê a Marinha Americana, esse ano aqui também a Marinha Americana, você vê a própria Marinha Americana, porque eles estão começando a divulgar cada vez mais, porque não dá para segurar. A tecnologia atual não segura mais. Então, assim, não dá mais aquela coisa, né, que nem há décadas atrás, que, não, o governo esconde que ninguém vai perceber, né, é só testemunha visual. Hoje não, são celulares, milhares de celulares filmando coisas todas as semanas. Nós temos, enfim, a Marinha, estava comentando, a Marinha Americana soltou lá dois vídeos dizendo claramente, olha, tá vendo isso aqui que nossos caças perseguiram? São OVNIs, nós não sabemos o que é, são coisas que se movimentam inteligentemente, com uma tecnologia infinitamente superior à nossa, que nós ficamos perseguindo e era uma brincadeira, porque a perseguição era ridícula. E nós não sabemos o que é. É um OVNI. Eles estão dizendo, né, ou seja, coisa que eles nunca fizeram, porque a gente sabe que eles sabem disso há, né, séculos. Mas agora estão dizendo. Por quê? Porque não dá mais para segurar. A NASA está dizendo, tem água na Lua, tem isso, tem bactéria em Vênus. Ela está dizendo, olha, gente, tem vida aí fora. Nós vamos ter que dizer isso para vocês de uma forma ou de outra. Nós vamos ter que trazer isso para vocês. E não tem como esconder mais, porque vocês hoje têm celular, luneta, vocês têm testemunho, vocês têm tudo. Como é que nós vamos esconder? E principalmente a massa coletiva do ser humano. A gente tem que dar nome, né, a quem conseguiu movimentar essa massa. A gente não precisa de um grande número de pessoas, basta um número adequado para que a vibração da consciência comece a atingir outros níveis. É isso que facilita hoje eu estar aqui, de repente, falando com o Daniel, e o Daniel com seguidores, e eu, de repente, na minha constelação, olho e digo, gente, não acreditem cegamente na ciência. A ciência só usa 5% do cérebro. Né? É uma estupidez você olhar e falar assim, eu vou acreditar cegamente no que eles estão falando. Não é o cego. Ah, que bom, eles têm este parecer, né? Então eu posso juntar a outro, porque o nosso caminho daqui para frente é exatamente pegar o que é científico, o que é multidimensional, o que é espiritual e reunir tudo. Nós fazemos parte de um todo e não de um fragmentado. E isso é muito importante, porque nós éramos fragmentados. Quem acreditava só na mente humana era uma pessoa fragmentada. Da mesma maneira, deixa eu até fazer um parênteses, quem acha que é só espiritualidade também. Se você ficar lá no Himalaia só fazendo conexão, está tudo errado. Você nasceu para se reconectar. É uma reconexão, né? Ninguém nasce só para se espiritualizar, não tem sentido. Então a gente não estava aqui, estava em outro lugar, né? Certo? Não, mas é exatamente isso. Ou seja, a questão do som primordial, né? Ou seja, que é o mantra maior, que é o Om, né? Ou seja, que é a união de tudo. Ou seja, quando a gente encontra todo o universo. E a gente tem que entender isso mesmo, começar a entender que nós fazemos parte de algo muito maior, de algo muito mais belo, de algo, enfim, algo que a nossa mente está começando a se abrir para começar a entender. Mas é importante, é que você falou, né? Ou seja, a gente tem que parar de olhar para o chão e começar a olhar para o céu. E começar a olhar para as coisas que existem. Começar a entender que nós somos matéria por um motivo, que nós somos espírito por um motivo, que nós somos terrestres por um motivo, que, né? Ou seja, que existe o contraponto também por um motivo, e que tudo está por aqui interligado. Enfim, e essa interconexão ela vai aparecendo no nosso inconsciente coletivo, até nas nossas tecnologias. Quando a gente pega a internet, né? O que é a internet? É conectar culturas, raças, sexo, idades, pessoas, ideias, trocar informações, porque antes
eu não tinha acesso a muitas informações. Hoje eu tenho acesso a 7 versões diferentes de cada informação e 7 informações contraditórias. E eu tenho que filtrar, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho acesso para trabalhar. E você consegue imaginar essa realidade que você acabou de citar, que é uma realidade, estamos todos conectados, vem gente e diz, precisamos nos manter separados, precisamos nos manter fragmentados, precisamos, cada um não pode estar em contato com o outro. É impossível, gente. É impossível porque o mundo não está mais funcionando assim. Eu não posso ter um padrão e uma visão medieval dentro do momento atual. Não posso, é claro que tem. E é por isso que a gente tem que estar usando o nome, inclusive, da nossa live, Despertando, né? Exatamente. Muita Nós temos, está lá medieval. nós temos uma energia negativa, né, do mal, negra, como a gente quiser chamar, uma energia forte, que são opostos que está trabalhando contra, que vai trabalhando contra, que vai segurando, que vai estagnando. Tem. Essa energia está materializada no ser humano. Então, por exemplo, se a gente pega até alguns países, a gente pega, por exemplo, você falou, a gente tem que divulgar energia, a informação. Nós temos países ditatoriais, como a própria China, por exemplo, que é o quê? Proibir a internet. Então, o que acontece? A internet lá para o chinês ela é limitada. Uhum. Então, o que é isso? Fragmentação. Eles querem fragmentar, que você não tenha um conhecimento tal que você não consiga ter. Por que isso? Porque quanto mais fragmentado o conhecimento, menos a gente desperta, mais a gente está dependente, maior é o nosso medo, porque a gente não vê aqui fora, você tem medo do que pode ter, e você consegue exercer o controle sobre a população, você consegue manter o controle sobre todo mundo que você quer manter o controle. E ao mesmo tempo nós temos uma força de despertar, é uma força de distribuição, de entendimento que somos um, de entendimento que as informações precisam ser compartilhadas, e isso é muito forte também. Então nós estamos exatamente nessa briga, mas é uma briga onde a gente precisa realmente, cada um de nós, despertar para perceber. Olha, né, ou seja, a grandeza aqui ao nosso redor e parar da gente ser arrogante, enfim, né, de ficar pensando como se pensava nos séculos, né, nas décadas, não é séculos passados, em décadas passadas. Décadas, isso mesmo, décadas, está perfeito. São décadas, porque acelerou tanto. E acelerou, eu também gosto de colocar isso dessa maneira, porque faz parte de uma movimentação universal, independe do ser humano. O que depende do ser humano é o atraso. O que depende do ser humano é a limitação, são as crenças. O universo, ele flui brilhantemente. Ele flui para que a gente e nos abençoa, na verdade, né? Com coisas que a gente pode só fazer assim e captar, não é assim? São bênçãos diárias o tempo todo, com energia diária o tempo todo. A gente reclama de barriga cheia. A gente gosta de achar problema, gosta de reclamar, a gente recebe tudo. Para pensar, a hora que a gente vai acordar, a hora que a gente vai dormir, qual o controle real que nós temos sobre a nossa vida? Quase nenhum. Mas a gente tem a vida, a gente recebe, a gente flui, a gente pensa, a gente respira, a gente come, a gente vive, a gente tem ideia, a gente tem oportunidades, tudo acontecendo porque o universo está rodando. Nós somos uma parte do universo, o universo não para. E nós, se a gente entender que nós somos parte disso e confiarmos, nós vamos viver felizes. Porque a infelicidade é o apego, a infelicidade é o medo, a infelicidade é o receio de soltar, de deixar ir. Não, deixa ir no fluxo. Nós não controlamos vida e morte. Nós não controlamos quando a gente morre. E ninguém controlou aqui quando a gente nasceu. Ou seja, se essa força maior te pôs aqui, essa força maior te tira daqui. E você não morre nem antes, nem durante, nem depois. E a coisa continua. Então, né, se você não quer confiar no que existe aqui, porque você acha que ele vai te matar, você não está lembrando que ele também te colocou aqui, essa força toda. Que é o começo, meio e o fim. Então, assim, não faz sentido. Nossos apegos são tão sem lógica. Eu até comento assim uma coisa, né? Eu falo assim, eu fico impressionado, porque falam que tem muitas religiões, né? Que é outra coisa que está unificando na espiritualidade, enfim. Mas tem, né? Muitas pessoas falam que as religiões têm muitos fanáticos, pessoas que têm uma fé, que acreditam em qualquer coisa, que não sei o quê. Eu olho e só respondo assim, falo, olha, sinceramente, se eu pegar o religioso mais fanático do mundo, ele é fichinha perto de um ateu. Porque você quer fé maior do que a de um ateu que olha para si próprio e fala, eu não existo.
Você olha para a sua mão, olha para esse mecanismo do corpo humano e fala, isso tudo foi feito ao acaso. Né, do envelhecimento, eu nasci pequeno, eu me Era pequenininho, cresceu, ajustou. Olha as árvores, olha os animais, olha as plantas, olha os frutos, tanto olha o universo, olha e fala, olha gente, que coisa, não existe nada. Tudo isso é um acaso. Gente, isso é fé. Põe fé. Fé é isso. É olhar para tudo isso, olhar para si próprio, olhar para fora e falar, tudo isso não existe, tudo isso é um acaso. Gente, eu fico impressionado. Não tem um religioso que chega nesse pé. Não tem. O religioso tem fé, mas fé é baseado em tudo que está ao seu redor, e dentro e fora. Mas, de qualquer maneira, eu digo sempre, nos meus encontros de grupo, eu digo sempre, seja, agora eu vou começar a adotar essa afirmação sua, então, seja qualquer religião, é uma leitura que você faz do seu ponto de vista em relação ao divino, inclusive o ateu. Exatamente. Exatamente, inclusive até é verdade. É só uma leitura, gente. É só a sua visão. É a sua visão. E quando você entende que a sua visão ela é parcial e ela veio montada dentro de uma experiência pessoal, você olha para isso e diz assim, ela está confessando que ela viveu determinadas situações e acredita nisso. Exatamente. Quando você percebe isso, você diz, não tem problema nenhum. Então vamos usar. Aí o que a gente comentou antes, na necessidade de transformação, de mudar crenças. Mudar sempre crenças para você conhecer mais a verdade. Porque, veja só, nós vivemos num mundo dual. Tudo nessa dimensão tem o seu oposto, tudo. A gente só conhece o claro por causa do escuro, só conhece, né, o vermelho por causa do verde, a gente conhece o grande por causa do pequeno. Então, tudo é comparativo, ou seja, tudo é relativo. Uhum. Toda a verdade que eu conheço dentro de mim, do que eu estou falando aqui, do que a gente sabe, é com base naquilo que eu vivi, com base no que eu estudei, com base no que eu recebi de intuição, mas, ou seja, aquele pouquinho que chegou a mim, seja pela fonte que for. Essa fonte ela é mínima, eu não tenho capacidade de receber muita coisa desse universo, a minha capacidade é pequena. Então eu recebo algumas peças, é como se eu recebesse, 4 peças de um quebra-cabeça de 10 mil peças. Aí eu pego essas 4 peças e me amarro nelas e falo, isso, eu não vou pegar elas. Elas são a verdade, olha que elas são verdes. E falo, o universo é verde, eu tenho certeza absoluta. E às vezes minhas 4 peças verdes são as únicas que tem no universo. Todo o resto são peças de outras cores. E eu estou lá pegado naquilo, acreditando naquilo que eu estou vendo e não quero largar, e não quero conhecer outras. E aí, acho que agora, o despertar é isso, a gente começar a perceber, nós não vamos conhecer todas as 10 mil peças, não encarnados aqui nessa vida, não vamos, não tem como. Mas a gente tem que abrir a mente para saber. Temos um quebra-cabeça de 10 mil peças, temos 4 na mão, e isso é ótimo, porque a gente tem uma infinidade de vida pela frente para descobrir milhões de coisas maravilhosas. Sim. E eu posso olhar outro ser humano no planeta com outra raça, com outra religião, com outro credo, com outra política, com outra coisa, e falar, ele só tem outras peças na mão. Nós juntos somos maiores. Desta maneira, né? Quando eu começo a fazer esse exercício, porque isso é um exercício, e é tão simples como olhar e falar, bom, eu preciso emagrecer, deixa eu cortar um pouquinho do açúcar, né? Ou do pão. É assim, ele é bem simples, não precisa ter grandes coisas para você ter uma percepção. Você só precisa ser honesto, você só precisa se permitir olhar, né? E ser flexível. Porque uma coisa vai levar a outra no autoconhecimento. É simples assim. Não existem grandes. Se não fosse simples, a gente estava emaranhado aí no labirinto. Nós não estamos. É claro que as pessoas negativas dizem, está tudo um tumulto. Não, não está. Está claríssimo. É só olhar o que está acontecendo. A gente tem ciência de que estamos vivendo uma época importante. Quando é que antes da nossa história da civilização humana isso fica tão óbvio? Nunca, né? É a primeira vez. Olha o privilégio que nós estamos tendo, né? Que é exatamente o despertando. Nós estamos tendo o privilégio de fazer parte de uma grande mudança. A única coisa que a gente tem que fazer é soltar o freio. Exato. Exato, é soltar, é aceitar. É aceitar.
parar de ser arrogante, de achar que as verdades estão em nós, precisam ser seguradas porque elas são as únicas. Não são. Tem que parar com isso, aceitar, deixar fluir. Sem dúvida alguma, é isso que está faltando. E quando a gente fala desse despertar, é isso, a gente conhecer. Você falou de autoconhecimento, inclusive conhecer nossos corpos, entender a gente, quando a gente falou de meditação. O que a meditação começa a nos mostrar aos poucos? Começa a nos mostrar que muitos daqueles nossos desejos, você falou de açúcar, às vezes querer comer açúcar, né? De querer beber, de querer qualquer desejo, qualquer prazer, qualquer coisa, aquilo tudo, na verdade, muitas vezes não é nosso, não é nossa essência, é o nosso ego, é o nosso corpo, são nossos hormônios que fazem parte de uma sequência maior e que a gente confunde com a gente, com a nossa essência. Então, quer dizer, quando a gente começa a olhar para dentro e perceber quem nós somos de verdade, a gente começa a despertar para parar com a arrogância e perceber que nós somos muito maiores do que tudo isso, porque nós podemos ser o todo. Nós estamos falando de algo que já está se materializando, já está aqui entre a gente. Despertar não é algo que vai acontecer, já está acontecendo. E o nome da live foi exatamente esse, despertando. Não é nós vamos despertar e nem vamos conhecer nada do mundo lá na frente. O mundo a gente faz aqui no presente. É isso que vai criar mudança para o teu filho, para o meu filho, né, para o meu neto, né? É a gente começar agora. Daniel, foi um prazer bater esse papo com você, prazer enorme partilhar isso, né, com as pessoas, que elas escutem, ouçam, divulguem, né, e partilhem mesmo o vídeo e essas ideias. Para quem não tem ideia do que é o Despertando, a gente deixou a dica aqui. E o caminho principal é mesmo autoconhecimento, né? Beijo grande para todos vocês. Gratidão enorme, Daniel, por você estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço. Agradeço a você, agradeço a todos, né, que estão aí, seus seguidores, agradeço também a ATA, né, mais uma vez, a Associação Terapeutas Holísticos, aí, que tem feito esse trabalho maravilhoso, e, né, desejo a todos nós que a gente desperte sempre um pouquinho mais a cada dia. Cada dia a gente tem os dias para isso, né? De sobra, amém. Beijo, beijo grande, gente. Até. Tchau. Obrigada.